Seja bem-vindo mais uma vez. Conte um pouco aí da sua prosa para nós aqui. Eu fui um vaqueiro matuto por nunca ter estudado. Mas mande dizer um verso que eu não me sinto acanhado. Quando eu aboio o gado urra, quando eu chamo o gado vem. Eu não troco amor de gado pelo amor de ninguém. Sim, eu fui um homem de muita fé. Trabalhei muito nesses sertões, andando com boiadas e boiadas, pedindo hospedagem nas casas. E eu tinha, assim, por devoção, de sempre pedir a Jesus para me ser muito aplaudido naqueles meus campos, naquelas carreiras de gado, de tudo. E eu acho que o homem é para viver no mundo com muita fé, porque aconteceu de eu, campeão, ter gado brabo, que nem o cavalo alcançava mais. Eita. E como é que era nessa sua andança aí? O pessoal aparecia algumas coisas difíceis aí nesse tempo? Apareciam umas coisas... Quais as dificuldades que o senhor encontrava por aí? Apareciam umas dificuldades também na parte de passar fome, sede, no mato, campeando, com muita sede, às vezes fome, para poder o patrão ficar satisfeito, se martirizava a gente, se martirizava. Com aquela fome, aquela vontade de mais, eu só vou para casa e não resto mesmo. Aí eu aprendi a pedir a Jesus para alcançar umas graças de como é que eu podia trabalhar menos, botar menos força. E eu vinha às vezes para casa e acontecia de eu abrir a porteira do curral com aquela fé tão grande e aqueles pedidos que eu fazia para Jesus, que aconteceu de uma vez, amanheceu, o gado brabo amanheceu dentro do curral. Quando eu me levantei de manhãzinha para vestir água, eu vi, volto para lá, para a porteira, cheguei lá, fechei, o gado já estava dentro. Aí eu quero... Você tinha muita devoção, naquele tempo tinha muita fé, né? Muita devoção, não existia para a gente estar em pé de televisão, não existia essa tecnologia que hoje tem. Aí a gente tinha aquele tempo de orar ou rezar, conforme a devoção da gente. A gente tinha aquele tempo de pensar como é que se ia fazer as coisas, se organizar melhor, ter mais paciência, né? Hoje é que às vezes a gente, um homem idoso da minha marca, já da minha idade que eu sou, se eu for dormir numa cidade, quando chegar lá eu não durmo, porque tem o quê? Tem um pancadão. É o barulho, né? Pom. A noite todinha aquele pancadarão batendo, aí aquilo ali se martiriza aquela pessoa, passa aquela noite. Conta uma história de assombração, que é uma das coisas mais comuns daquela época. Visagem que as pessoas viam. Visagem, meu amigo. O cabo viajava de noite. Assim, suas viagens você encontrou algumas? Encontrei. E a pessoa via aqueles assopros, né? Sim. Uma vez eu fui dormir na fazenda da Empoeira, naquele pé de serra da Tucunduba. Aí quando foi à noite, passou uma assombração. Sim. Vamos dizer que tinha assim uns 100 gado no pátio, na fazenda do seu Toba. Aí aquela assombração deu uns berros quase como o rincho de um burro, ou assim que fosse no ar. Sim. Que todo gado correu no rumo do pé de uma serra que chama Serra do Babeco, de longe saiu o chucai bater. Isso era cedo? Isto era na faixa de meia-noite. É à noite, né? E aí aquele vento soprou com aquele gado e aquela assombração deu aqueles rinchos terríveis. O dono da casa se levantou-se e perguntou: seu Elias, você viu? Eu vi. Olha, o gado que estava no curral ia viajando com a boiada, o gado batendo na porteira como quem quisesse arrebentar o curral. Se assombrou-se as galinhas do homem, correu o porco que estava debaixo daquelas casas. Meu amigo, só quem ouviu que uma história dessa a gente contar hoje em dia, o povo diz: não, esse é um velho mentiroso. E se esse velho está mentindo. Você tem na sua mente essas histórias, às vezes você gosta de contar improvisado e de repente, né? Você tem algum aí para fazer um verso? Eu aqui no momento não vou fazer um verso não, mas eu quero elogiar o professor que está me entrevistando,
que ele é um professor lá da Serrota, muito meu amigo. Ele é paz, é esperança, é força garantida. Deus lhe ajude, é assim que seus alunos dizem, que você é um professor que faz as comunidades felizes. As crianças gostam pela delicadeza dele, pela aquela honestidade, aquela pacatidade dele, a receber bem as pessoas, assim como ele faz comigo, que quando nós se encontramos, nós temos aquele contato, aquela alegria, porque eu conhecia criançazinha. E aí, por isso que eu digo, ele é um anjo bom que está aí lá na Serrota. Que nós saímos lá do sertão, de Santana do Acaraú, e viemos morar numa casona de um homem que eu não conheci, pai do deputado Rogério Aguiar, Chico Aguiar. E nós viemos para ser vaqueiro nessa casa, que ainda hoje tem umas paredes lá. Sim. Aí lá, eu vi umas assombrações assim, chegar, balançava o punho da minha rede aqui, e quando eu me espantava que eu acordava, eu vi um mutirão de gente, só que eu não conhecia quem era. Chegava aquele pessoal e me acordava, quando eu me acordava que eu me sentava na rede, eles entravam assim com uma leve, se sumia no mundo. Sim. Né? E o aí, senhor chegou a fazer alguma caçada no mato? Porque dizem que os caçadores têm algumas histórias dessas aí também, né? Ah, eu cacei muito. Chegou a ver alguma também, né? Eu vi muito. Eu fui um homem que fiz toda girigonça, esperegiada e onça. Eita! Viu? Aí, quando eu ia caçar, eu vi muitos assovios, muitos arrimos. Conte aí rapidinho uma dessas que você mais te assombrou. Você chegou a se assombrar com alguma? O que eu me assombrei mais foi do meu cachorro acuar num munduru e cavando e não tinha nem buraco nem nada. E aí quando eu dei fé, deu um assopro para de trás de mim e o cachorro correu, granindo no mato, pouco mais voltou toda arrupiada, aí eu fiquei com medo. Você acha que era? Nesse dia eu fiquei... disse que é um tal caipora, né? Que protege as caças, né? Esse caipora, né? Aí protege as caças e ele peleja sempre, às vezes, que tá no dia dele, ele assombrar o caçador. O que é que o caçador geralmente faz, seu Elis, quando existe isso? Diz que coloca fumo pra ele, né? Fumo, alho, né? E aí bota na cabeça, quando vai caçar para o caipora não atanasar o cachorro, ele leva um pedaço de fumo, bota uma pedra de fumo na cabeça dos touros. Ele é que assina os animais do mato, né? Os animais. Você pode prestar atenção quando você comprar um pebo que o caipora tinha assinado com o sinal dele, ele tem o ticozinho tirado, né? Sim. E aí, bom que quando ele também acontece que quer assombrar o cachorro, ele se vira num passo, numa sericora, né? Sim, ele se transforma em bicho, né? Transforma em bicho, né? O cachorro tá cavando ali com um pouco mais, ele se vira num ratinho. Sai ali, sobe num pau ligeiro e tanto o caçador como o cachorro fica à toa, porque olha, sumiu-se na vista ali. É o caipora chamado, no dia do caipora, né? Aí é o caso de existir. Existia. Hoje o pessoal quer estar em pé de televisão, não caça mais nem nada, mas eu fui um caçador, eu fui da noite, da hora, fui tudo, eu fui. Pronto, muito bom. Hoje eu sou pai de 11 filhos, está tudo criado, graças a Deus, e eu estou com paz, esperança e fé, e ainda atravessar esse coronavírus que está acontecendo, pela fé que eu tinha. Porque eu dormi muitas vezes em casa, imaginando o que ia fazer para as crianças comer no outro dia. E quando eu saía, com aquelas dificuldades, Deus mostrava uma caça, por isso que eu fui caçador. Eu matava de 2 preados, um oco, um pau, né, cachorro acuava, trazia, a mulher fazia aquele almoço, e a gente fazia todo aqueles sacrifícios. Lá em casa, e as crianças, ninguém sabia o que ia jantar. Aí eu sempre alcançava aquelas graças, eu digo, meu Deus do céu, mostrar um meio para não ver essas crianças dormir sem a janta. Aí saí para um olho d'água que tem ali, que é terra, você já andou lá. Quando no caminho eu olhei de lado, vi aquele montão grande que eu olhei, era um enxu. Que é um maribondo que tem mel, né? Muito grande. Aí eu, com medo dele, quebrei uma varinha e cutuquei para ver se as abelhas ainda tinham abelha. Não tinha nenhuma abelha. Aí foi um milagre. Quando eu fui lá que vi que não tinha abelha, peguei, estava pesado, parecia assim uma pedra mesmo.
Rapaz, eu voltei com esse chinchu no ombro. Quando cheguei lá em casa, a mulher tirou uma bacia bem cheia daquele mel açucarado. Que até os vizinhos, seu João Galena, que nesse tempo ainda era vivo, o Mário Expedita Canela, todo mundo comeu desse chinchu e ainda sobrou para outro dia. Rapaz, se bebeu-se água, se dormiu naquela prazer de alegria. Aquilo foi uma desgraça que a gente alcança, viu? Aí o pessoal de primeiro tinha muita fé, viu? Era muita fé, né, senhora? Só agradecer aqui a sua participação. Você que é um cidadão que tem sempre essas histórias, a gente vai contar mais outras qualquer hora aí. Passando por aqui, a gente conta mais várias histórias. Elias Rufino, que é um cidadão aqui, morando aqui no Buri, município de Senador Sá, mas é natural de Santana do Acaraú. Elias Rufino, muito obrigado aí por participar aqui na página Notícia de Serrota. Chegou há 3 anos